aqui, vamos começar nossos estudos sobre vetor, tá? Aí você vai ver lá na descrição de vetor que está escrito assim: vetor é um ente matemático que caracteriza a direção, o sentido, a intensidade ou módulo de uma grandeza física. Como eu comecei na matéria de vocês, eu falei que grandeza é o que? É tudo que pode ser medido. Aí aqui no vetor aqui, ó, tá? O que ele quer dizer que é o vetor? O vetor é o que? É um ente matemático. Aí você vai falar assim, mas o que é ente matemático? Ente matemático foram o quê? Foram as regras, as ideias, tá vendo? Construído pelo pensamento ou pelo intelecto, tá vendo? Na criação desse vetor aqui. Então, quer dizer, o homem estabeleceu regras, normas, né, para a criação desse vetor aqui. Então, por isso que ele fala que é um ente matemático, né? São puras idealidades construídas pelo pensamento. Quer dizer, aquilo que o homem teve que estabelecer para criar o que? O vetor, tá vendo? Então, por isso que ele fala que o vetor é um ente matemático. Aí ele fala assim, que tem direção, sentido, intensidade ou módulo de uma grandeza física. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Esse assunto aí de vetor, que ele fala que ele tem direção, é igual aquilo que eu falei na aula passada. Direção é o que? Horizontal, vertical, né? Diagonal, certo? E sentido. Sentido é o que? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Quer dizer, direção e sentido são coisas diferentes. Então, por isso que ele fala que vetor é um ente matemático caracterizado por direção, sentido e o que? Intensidade ou módulo. Essa intensidade ou módulo, ele está querendo dizer do valor. Vamos supor, eu tenho esse vetor aqui, ó, tá? Vamos supor, esse vetor V aqui, ó, tem módulo de 20 km por hora, tá? Quer dizer, o valor, tá vendo? A intensidade que eu atribuí para esse vetor aqui. Quer dizer, ele tem uma direção o quê? Aqui eu posso falar que ele está o quê? Na o quê? Na diagonal. E o sentido? De A para B, tá vendo? E o módulo dele é esse valor, 20 km por hora. Você representa o vetor pelo símbolozinho que dá setinha em cima, tá vendo? Então, toda vez que eu encontrar aqui, ó, vamos supor, tem uma letra aqui, igual essa letra V escrito com esse símbolo em cima. Então, eu sei que isso aqui é um vetor, tá? Então, esse vetor aqui da velocidade, por quê? A velocidade é um vetor porque ela tem o que? Direção, sentido e módulo. Esse módulo do vetor aqui, ó, essa barrinha aqui, ó, que eu coloco aqui, vamos supor, nesse símbolo V da velocidade aqui, ó, que representa o vetor, esse símbolozinho aqui representa o módulo. Isso que ele escreveu, ó, módulo vetor, tá vendo? Ou V. Você também pode representar o módulo por V, mas a maioria das vezes o módulo a gente representa por isso aqui, ó, para não confundir, tá? Então, o vetor é isso, é um ente matemático caracterizado por direção, sentido e módulo, né? Direção, sentido e módulo, tá? Esse ente matemático, o que? As ideias realizadas pelo homem para o que? Construir esse vetor aqui, estabeleceu regras na construção desse vetor. E se marcar aqui direção ou é horizontal ou vertical ou diagonal, e sentido o que? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de A para B, de cima para baixo, de baixo para cima. Essa é a diferença de sentido em relação à direção, tá? E tem uma outra coisa aqui também, que é igualdade de vetores. Eu posso dizer que um vetor é igual ao outro se ele tiver o que? O mesmo sentido
a mesma direção e o mesmo modo. Então, ó, se uma dessas coisas variar, ele não é um vetor igual ao outro. Um exemplo prático aqui, ó. Olha aqui, vamos voltar lá. Ó. Olha aqui, eu tenho aqui, ó, essa parte aqui, ó. Eu tenho esses dois vetores aqui, o vetor U e o vetor V, tá vendo? Eles são iguais porque, deixa eu até mudar aqui de página aqui, peraí. Deixa eu até mudar de página aqui, peraí. Deixa eu copiar o anterior, peraí. Vou dar uma copiada desse aqui. Vou copiar ele aqui. Vamos lá. Ó, esse vetor U é igual a esse vetor V porque eles têm o que? A mesma direção. Tá vendo? Qual a direção deles? Estão na diagonal, então. Então eles têm o que? A mesma direção. Eles têm o mesmo sentido. Tá vendo? Olha a setinha aqui, tá vendo? Eles têm o mesmo sentido, vamos supor. Eles estão no sentido de A para B. Vamos botar aqui, ó. Tá? Sentido de A para B. Então, eles têm o mesmo modo. Qual o valor do módulo aqui? Vamos supor o valor do módulo de U. Vamos supor que esse aqui valesse 2 unidades, tá? E esse aqui valesse também 2 unidades. Quer dizer, essa setinha aqui, ó, valesse 2 unidades e essa setinha aqui 2 unidades. Quer dizer, tanto U como o V aqui, ó, tem o mesmo módulo. Quer dizer, se eles têm o mesmo módulo de 2 unidades, ó, tá vendo? Então, quer dizer, esses dois vetores aqui são iguais, porque eles têm a mesma direção, têm o mesmo sentido, têm o mesmo módulo, tá vendo? E para eles não serem iguais, vamos supor, eu tenho um vetor, vamos escrever, deixa eu fazer direitinho aqui, ó. Vamos supor, eu tenho esse vetor U, agora vamos mudar aqui, ó. Eu tenho esse vetor U, e eu tenho o vetor V, U indo nesse sentido, né? E o vetor V indo nesse sentido. Vamos supor, aqui sentido de A para B e aqui de B para A. Quer dizer, esses dois vetores aqui, ó, não são iguais, porque apesar deles terem a mesma direção, qual a direção dele? É diagonal. Mas os sentidos deles são diferentes, ó. Sentido de U é diferente do sentido de V. Tá vendo? O sentido de U é o que? De A para B. E o sentido de V é o que? De B para A. Então por isso que eles não são iguais. Apesar deles terem, vamos supor, o mesmo módulo, ó, vamos supor, o módulo desse aqui é 3 unidades, o do outro também é 3 unidades. Quer dizer, apesar de os módulos deles serem iguais, eles não são vetores iguais, porque esse sentido aqui, ó, é diferente do outro, ó. O sentido de U é diferente do sentido de V. Então, por isso que eles não são iguais, tá? E outro exemplo aqui, vamos supor, vamos pegar aqui no cantinho aqui, ó.
vamos supor, eu tenho aqui, ó, vamos supor, o A, vamos supor que eu tenho um vetor A, tá? Vou botar um vetor A e eu tenho um vetor B aqui, ó. Olha aqui, esse tamanho desse vetor A é 3 unidades. E esse valor aqui do vetor B é quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. Então, vamos pensar aqui, ó. Para um vetor ser igual ao outro, eles têm que ter o quê? A direção, o sentido e o módulo igual. Como esse aqui, ó, eles têm, ó, um módulo diferente um do outro, por isso que eles não são iguais. Ó, a direção dele, nos dois, ó, é a mesma, né? Horizontal. Então eles têm a mesma direção. O sentido, vamos supor, vamos botar que eles estão indo para a direita. Para a direita. É o mesmo. E agora o módulo, o que? O módulo de A é diferente do módulo de B. Tá vendo? Então eles não são iguais. Esse vetor aqui, ó, A não é igual ao B, porque o módulo dele é diferente do módulo de B. Para eles serem iguais, tem que ter as três coisas iguais: a direção, o sentido e o módulo. Por isso que eu falo nesse assunto aí de igualdade de vetor, para um vetor ser igual ao outro, tem que ter o que? A mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Se tiver uma cor diferente do outro, não é igual.